Vamos iniciando, o pessoal está chegando agora, tá? A gente vai, vou falar algumas coisas aqui, depois a gente inicia tranquila, relaxa, vai respirando, Sim. vai tomando um pouquinho de água. A A primeira a Thaís, gente nunca esquece, né, Luciano? a Thaisa me mandou uma mensagem assim, Luciano, eu tô morrendo de medo. Tô com a mão gelada, Você dor sabe de que eu ainda tenho, barriga. às vezes, na maioria das vezes, eu ainda tenho muito medo, às vezes, de falar, porque é sempre algo novo, é sempre algo que a gente está aprendendo na realidade, né? E eu nunca, Sim. ter esse pouco de medo é muito saudável na realidade, porque isso gera Somos humanos, né? lembra que a gente é humano e também que a gente é suscetível desses movimentos, né? Apesar que hoje eu tenho uma Sim. facilidade maior de lidar com o público, né? E é engraçado, eu falo para 1.000, 1.500, 2.000 pessoas tranquilo ao vivo, mas quando me bota Sim. na frente de uma câmera, as bases tremem, né? Então, mas é super normal, é isso mesmo. E o mais lindo de tudo é que você pode, quando a gente está conectado com o que a gente vai falar, a gente fala da nossa experiência. E a nossa experiência é a única garantia de que algo tem congruência e essência, né? Então, Sim. gente linda, vamos chegando, vamos dando boa noite para a nossa convidada de hoje, para a nossa 24ª live. Olha só, a gente combinou de fazer 28 lives apenas, mas a gente está seguindo o fluxo aí. Já que a quarentena aqui em São Paulo está seguindo, vamos seguindo aí, fazendo live. Sim. Tem muita gente legal ainda que vai falar, que vai estar aqui na Maratona da Transformação, que vai estar junto com a gente, tá? E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, as pessoas novas que estão chegando diariamente. Da Thaisa tá aí. O fã-clube da Thaisa está aí na área, tá vendo? Ai, Tá? gratidão. Inclusive, eu quero aproveitar para agradecer essencialmente ao Reginaldo e a Suzy, porque foram as pessoas que me apresentou a Thaisa, me apresentou a tanta gente linda, que eu fico muito feliz. Eu conheci muita gente linda através deles, a gente está desenvolvendo um trabalho muito lindo. Eles estão também desenvolvendo um trabalho muito lindo do Movimento Amor, né? Aí na região de Sim. Limeira. E são vários profissionais da área de saúde e de outras áreas que estão juntos nesse movimento, nesse processo de encaminhar, né, as pessoas para aquelas respectivos profissionais que são essenciais para aquela pessoa. Esse movimento é muito lindo, assim, eu sou apaixonado por eles e apaixonado por Taverninha, por todas as pessoas que ele me apresentou. A Thaisa, por exemplo, eu faço microfisioterapia com ela. Ela é um ser humano incrível, de um conhecimento incrível, que tem uma capacidade de percepção e intuição incrível. Ela tem ajudado muitas pessoas, né? As pessoas. E outra coisa, gente linda, você tem que ligar com antecedência, sei lá, eu acho que 3 meses para poder conseguir uma vaga com essa moça daí, tá? Tá pensando que é fácil? Não é fácil, não. Né? Nem eu que tento de vez em quando burlar o sistema, eu consigo vaga rápido, não. Ah. Para vocês verem a capacidade e o know-how desse ser humano incrível, que é a Thaisa, que vai estar com a gente hoje falando sobre um tema maravilhoso, que é como a maternidade me transformou profissionalmente, né? A Thaisa, que é fisioterapeuta, formada em fisioterapia, especializada em microfisioterapia, acupuntura, que são recursos assim incríveis para a leitura de sintomas, doenças, para a liberação desses sintomas e doenças. Eu sou apaixonado pela acupuntura e pela microfisioterapia também. E sou usuário direto desses. Eu adoro esses movimentos, porque eu sei que são complementares a vários outros recursos e que, juntos com várias outras ferramentas, vão liberar muitas emoções que ficam somatizadas no corpo, porque o corpo ele fala para a gente o tempo inteiro. E domingo, agora eu vou fazer uma live no canal da Evelyn para falar sobre leitura corporal e fisiognomia, tá? Aplicada à comunicação, né? De que forma que a gente pode se comunicar melhor quando a gente reconhece de que lugar que o outro está falando, né? Então, a Maratona da Transformação está seguindo o fluxo dela, está nativa. Todos nós, no final, vamos ganhar medalhas de ouro. Olha que legal isso, né? Todos nós que estamos acompanhando presencialmente
A vocês que assistem depois pelo YouTube, lembrando que essa live de hoje, todas as lives anteriores estão disponíveis no YouTube, no canal do Instituto Luciano Alves, lá no YouTube, tá? Você pode ir lá, segue a gente lá e você vai ter disponível todas as lives que você não assistiu ou que você queira assistir várias vezes, quanto você quiser. Outra coisa importante é que você, se quer entrar no grupo exclusivo do Telegram para receber meditações, informações exclusivas, vai lá e deixa uma frase, deixa uma frase aqui no Instagram dizendo eu quero participar. Aí a gente sabe que você quer estar lá no Telegram junto com a gente, tá? O ILA é um instituto aqui em São Paulo, com sede em São Paulo, que atua no Brasil inteiro, que atua em outros países também, levando formações na área do pensamento sistêmico, levando amor, levando reflexões, levando o melhor de cada um de nós, né? Nós somos uma equipe, na realidade, de facilitadores incríveis, que tem uma metodologia que foi criado por mim, que é o PSPI, incrível, que eu sou suspeito de falar na realidade, eu não posso falar essas coisas que sou suspeito de falar, mas eu adoro e amo fazer o que faço com muito amor, né? E encontro pessoas especialíssimas como a Thaisa e tantas outras que eu conheço na minha vida inteira, eu conheço muita gente boa, muita gente que tem um nível profundo no coração de disponibilidade, de querer aprender, de querer ensinar, isso é muito legal. E vocês vão ver na simplicidade da fala dela, na amorosidade da fala dela, o quanto ela vai ensinar muita coisa legal para a gente, né? Então, assim, essas duas figuras que nos apresentou, eu tenho o maior respeito do mundo. Hoje são dois grandíssimos consteladores de primeiríssima, né? Bate palmas, porque eu constelo com eles, né? Com o Regi. Ainda não constelei com a Suzy, mas um dia eu vou constelar com a Suzy. Mas assim, eu tenho total confiança nesses dois, porque inclusive estão como professores do PSPI aqui do Instituto ILA, né, todos os dois, e para mim é uma alegria muito grande poder honrá-los no dia de hoje, já que eles que me apresentaram, você e tantas outras pessoas muito maravilhosas, né? O que mais que eu tenho que falar para vocês, para a gente começar? Eu acho que é só o suficiente. As pessoas já estão chegando, já vão começar. Thaisa, esse tema é um tema que toca muitas mulheres. Exato. Essa história de muitas mulheres têm aquela ideia de que fiquei grávida e agora o que é que eu vou fazer com minha profissão? E aí então você chegou na hora errada e começa todo aquele movimento emocional profundo que você vai acabando atuando diretamente nas emoções dos filhos, né? Mas assim, estamos ansiosos para ouvir o teu case pessoal de sucesso, né? Você também fale um pouco sobre microfisioterapia, né? Para as pessoas saberem o que é isso e poder, de alguma forma, um dia buscarem, seja você ou qualquer outra pessoa na sua cidade específica, para que a gente possa ampliar ainda mais os nossos estados de cura, né? Então, Thaisa, bem-vinda à Maratona da Transformação. Um prazer muito grande recebê-la aqui hoje. A fala é sua e vamos agora nos deliciar com um case maravilhoso e poder aprender um pouco mais, né? Vamos lá, Thaisa. Gratidão, Luciano. Gratidão por essa oportunidade, pelo convite, primeiramente, né? Sou muito grata por você, por tudo que você fez e faz na minha vida. Muitas das transformações que eu vivi depois da maternidade, você tem uma parcela gigantesca nisso também, né? Então, vou me apresentar. Eu sou a Thaisa, eu sou filha do seu Danilo, da dona Tânia, sou aqui de Limeira, e sou irmã caçula, filha caçula de mais 2 irmãos. Né? Tenho o Danilo, que é o mais velho, a Tati, e eu sou casada com o Rodrigo e tenho uma filha que é a Helena. Ela veio para assim, trazer luz à minha escuridão, eu sempre falo. Que Helena, o próprio nome já diz, né? Que é aquela que veio trazer resplandecente, que veio para brilhar. E quando eu engravidei da Helena, eu já fazia micro. Né? Até pelo tema que eu acabei colocando, né? Como a maternidade transformou a minha vida. Depois até parei para pensar, eu falei, nossa, acho que muitas pessoas vão achar assim que eu mudei radicalmente, né, profissionalmente, que devia ter anos de empresa e sair da empresa para mudar profissionalmente. E na verdade não foi nada disso que aconteceu, né? Eu sou fisioterapeuta, me formei em 2005 e muitos dos processos que eu fui tendo internamente,
Hoje eu entendo até que a própria fisioterapia eu fui para tentar entender por que que eu tinha dores de cabeça e um monte de série de sintomas. Como a fisioterapia não me deu tanto resultado, não que não deu resultado, ela me trouxe aquilo que eu precisava, foi um caminho, né, para me abrir a várias outras estradas. E eu sempre quis entender mais. E a acupuntura, ela apareceu na minha vida, e eu amo a acupuntura também, sou muito grata por tudo que realmente fez na minha vida. E mesmo assim eu sentia, mas ainda falta ainda a história da pessoa nisso tudo, né? E até que eu conheci a Micro como paciente mesmo, e isso tudo foi bem antes de eu engravidar da Helena. Me apaixonei, né? Todo o estudo que está relacionado à questão da embriologia, da filogênese, toda essa questão da memória celular me encantou assim profundamente. Era algo que tocava em mim, como se eu sabia disso tudo, sabe? Mas eu não sabia que eu sabia, né? A nossa inconsciente parece que já mandando a gente para aquele caminho. E só que eu fiquei muito tempo focada nessa questão da causa da doença, né? Então, a Micro a gente olha muito nesse sentido. Todo sintoma existe uma causa e é isso que a gente vai tentar trabalhar. Trabalhei com vários pontos na minha vida nesse período, fui entendendo várias questões da minha história, até mesmo a questão de vida fetal, de coisas que a minha mãe já havia passado. Mas quando eu engravidei, aflorou várias questões, né? A Helena veio de uma gravidez desejada, por mais que ela tivesse vindo rápida, até eu parei de tomar o medicamento, ela já veio muito rápida e era da maneira que tinha que ser. E logo depois que ela nasceu, eu fiquei muito doente, né? Então eu enfrentei várias questões que eu entendia que eram umas questões de resolução mesmo, mas como nós somos seres 95% inconscientes e 5% consciente, o meu 5% ele ainda não sabia o porquê que eu estava passando por tudo aquilo, né? Eu tive dengue, na hora que eu achei que tudo estivesse bem, a Helena estava com 20 dias. Uau. Na hora que eu achei que estava tudo tranquilo, eu voltei para casa, fiquei na minha mãe. Quando eu voltei para casa, eu tive a recaída da dengue, e daí caí feio mesmo, né? O meu maior sonho era amamentar. Então eu falava, não vou desistir de amamentar. Era soro de um lado, eu com ela do outro lado amamentando. Falei, não vou parar. E isso foi durando assim, já tinha passado 1 mês e meio e eu não melhorava. Passou 2 meses e eu ainda não estava melhor. Mas eu sabia que daquilo, de uma certa forma, eu tinha certeza que eu ia sair muito mais fortalecida daquilo, né? Acho que quando a gente é mãe, a gente se torna grande de quem precisa ser grande, de uma certa forma, né? E depois disso eu achei que agora passou, tá tudo bem, vamos voltar à rotina. Tive mastite, outra resolução. Então eu tive todos os processos de catarses assim profundos nesse período. E depois que a Helena, quando ela já estava no meu ventre, o meu maior desejo era assim, que ela pudesse ser ela, né? Eu falava sempre no vidinho dela, filha, nunca deixe de ser quem você é. Mas na verdade, eu acho que ela só veio para me ensinar. E você está sendo quem você é de verdade? Né? E daí eu comecei a resgatar muito sobre esses processos, de tudo aquilo que eu passei nesse período. Compreendo totalmente tudo que aconteceu, faz parte, na verdade, do meu período de nascimento e todo o período de tudo que minha mãe foi vivenciando, né, nesse período de início da minha vida. E com a minha filha eu só recapitulei tudo aquilo, mas eu estava resolvendo, né, todo aquele conflito. Através disso, eu falei assim que foi um mergulho que eu fiz total, assim, internamente dentro de mim. Isso não foi rápido, não foi 1 mês, não foram 3 meses, né? E foram anos e continua sendo, e eu acho que isso não vai ter fim, né? Porque eu falo assim que através de um filho, realmente a gente pode olhar a maternidade como um portal de cura gigantesco na nossa vida. E aí, através disso, eu fui olhando eu olhei com muita autorresponsabilidade mesmo, né? Ninguém poderia fazer por mim aquilo que só cabia a mim fazer, né? E é como se eu estivesse traçando algum roteiro, de uma certa forma, até para descobrir quem realmente eu sou. E com tudo isso, Luciano,
essa questão, né, da vontade, esse desejo de ser curado, né, sabendo que aquilo que eu iria curar em mim, eu já estaria também permitindo com que minha filha já se libertasse dessas feridas de uma certa forma também, cada vez mais foi um mergulho interno para dentro de mim mesmo. Tanto é que por isso que eu até falo hoje em dia para os pacientes, né, quando vem trazendo filhos e tudo mais, eu falei assim, mas vamos cuidar da mãe? Vamos cuidar do pai? Né? A gente escuta muitas questões da mãe, mas é o casal realmente, porque é a mesma coisa que a gente tirar um peixinho de um aquário, eu cuidar daquele peixe, mas eu voltar esse peixe para o mesmo aquário, onde a água está poluída, onde na verdade os outros peixes estão doentes, aquele peixinho ele vai sofrer interferência da mesma forma, né? E foi assim comigo e continua sendo. E nesse período eu tive que ter muita coragem, né? Então eu falo que o primeiro passo a gente precisa ter a vontade, né? De ter muita autorresponsabilidade, de olhar internamente para nós mesmos e saber que não existe vítimas nem algozes, mas que tudo e todos estão a serviço da nossa vida. Eu falo sempre que tem uma frase que eu sempre comento, né? Não há vítimas nem algozes, mas sim almas que combinaram de se reencontrar para proporcionar o aprendizado que tanto pediram. Almas que disseram, sim, eu vou servir a você através dessa dor. E nesse momento a gente só pode olhar para tudo isso e falar assim, quanto amor que há nisso, né? Então tudo que eu fui vivenciando, todas as contrariedades que às vezes eu passei naquele período, eu sabia que de uma certa forma estava um a serviço da vida do outro realmente. E só que a autorresponsabilidade também, eu falo sempre que ela vai caminhar com a autocompaixão, né? Porque não adianta a gente só ter autorresponsabilidade e eu ficar com chicote e falar, eu sou responsável por tudo, se eu também não estiver olhando para mim mesma com essa amorosidade, com essa autocompaixão, esse auto-perdão que muitas vezes a gente tem que olhar e falar assim, foi o melhor que você podia ter feito. Que nem eu estava comentando da amamentação, era meu sonho amamentar minha filha, mas quantas vezes eu tive que ir no ouvidinho dela e falar internamente para mim, foi o melhor que eu podia ter feito por você. Eu não vou continuar amamentando você de outras formas, mas com o amor, com o contato realmente que eu precisava ter, eu sei que eu dei o meu melhor em todos os momentos. E até Dalai Lama, ele fala, né, de nada adianta a gente ter compaixão pelo outro se eu não estou tendo compaixão, se você não tem compaixão por si mesmo, né? E depois que a gente começa a olhar para tudo isso, aí entra aquele processo que comigo foi dessa forma, da gente voltar a sentir tudo aquilo que a gente precisou voltar a sentir aquilo que a gente precisa sentir para curar realmente isso, né? Aí vem a coragem, agir com o coração. E eu sempre falo que a gente só pode curar realmente aquilo que a gente pode sentir, porque de uma certa forma, até então, eu só estava até no entendimento, né? Muitas coisas é biológico, eu sei disso, que tem coisas que a gente joga algumas palavras, a gente já está resolvendo internamente, mas chega um momento da vida que a gente precisa tomar consciência para mudar tomar as rédeas da própria vida, né? Sair de uma ilusão mesmo e falar assim, não, quem sou eu aqui? E nesse momento, né, que a gente age com a coragem, a gente vai ter que olhar para muitas questões mesmo, né? E eu tenho certeza que você foi esse grande divisor de águas na minha vida, que foi quando me apresentou a criança interior, né? Foi o meu resgate com a criança interior. E foi a primeira vez que eu tive esse contato e hoje eu uso isso até mesmo nos meus atendimentos, que eu acho que tudo começa realmente na infância. Até essa própria questão da micro, como a gente fala, né? A primeira impressão é a que fica, né? Muitas das informações, existe lá os pré-programantes, que são as informações que a gente recebe dos nossos ancestrais, existem as memórias programadas, que muitas vezes vêm do período de vida fetal. Mas para tudo isso, essas memórias elas têm que ser ativadas de uma certa forma para a gente trazer no físico também, né? E muitas dessas ativações às vezes estão até na nossa infância, né? A gente nem percebe isso tudo. Então esse encontro com a minha criança, ele foi assim fundamental para eu olhar para ela com muito amor. E nessa hora eu falo assim que essa conexão com o amor ela passa a existir. Né, de olhar para essa criança, olhar no fundo dos olhos dela mesmo e falar assim, como que eu te amo, né? Como que eu queria ficar longe e não aceitar você, né? Quanta vergonha que eu tive já de mim mesma,
né? Por mais que eu estivesse assim com frio na barriga, né, com a mão gelada e tudo mais de estar aqui, eu não tenho vergonha de quem eu sou hoje, né? Uhum. Hoje eu posso falar isso, mas acho que por muito tempo, antes de eu ter esse encontro com a minha criança, eu tinha vergonha, às vezes até esse tempo atrás, uma amiga minha, que também me ajuda muito nessa questão da criança interior, a Dani Silvares, que também é consteladora, ela sempre falava assim, tinha um momento que eu tinha até vergonha da minha meiguice. E eu tinha raiva também, quando ela falou aquilo, eu me vi nela, porque muitas vezes as pessoas falam, a Thaís é tão meiga, mas de uma certa forma eu não gostava daquilo, porque eu queria às vezes assim, ser empoderada, né? E na verdade não, essa sou eu e eu não vou mudar aquilo que eu sou de uma certa forma, né? E essa conexão com o amor, acho que só fez eu encontrar essa criança para eu relembrar, na verdade, tudo aquilo que eu sou. E Uhum. aquele trecho do poema, né, de Fernando Pessoa, que fala: a criança que fui chora na estrada. Uhum. Deixei ali quando vim ser quem sou, mas hoje vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou. Né? Então, eu falo que esse encontro com tudo isso foi importantíssimo na minha vida. E depois que a gente começa a olhar para tudo isso, a gente começa a sentir uma gratidão, né? E a gente começa a ter essa gratidão até mesmo por todos os problemas, as dificuldades que a gente passou, por todas as histórias que vêm dos nossos ancestrais, de tudo que nos trouxe até aqui, porque a gente começa a olhar, nós somos tão únicos, né? Eu tenho estudado muito sobre a grade de lealdade familiar, onde cada filho exerce uma função. Por que um filho é canhoto? Por que um é destro? Por que eu sou de Sagitário? Por que minha irmã é de Aquário? Por que minha mãe é Leão? Tudo tem um sentido por trás, né? Que é como se fosse uma energia tão forte que falasse assim: a gente precisa trazer um filho ao mundo, porque é daquela forma, naquela energia, naquela identidade que ele vai continuar trazendo essa evolução para o clã, né? E conforme a gente vai identificando tudo isso, aí com essa gratidão a gente começa a olhar que tudo tem um propósito gigantesco por trás de toda dor, por trás de todo sofrimento que seja, né? E por trás de todas as alegrias também. Mas nessa hora eu falo assim, que daí a gente descobre quem nós somos em essência, quem eu sou em verdade, né? E na verdade, quem nós somos, né? Nós somos a imagem de Deus, a imagem daquele que nos criou em primeiro lugar, antes da gente vir por um pai, por uma mãe. Eu sou, então, né? Toda essa informação. E isso que tem mudado muito nos meus atendimentos, porque de nada adianta eu apenas falar para a pessoa: olha, a causa do seu problema é esse. Porque muitas vezes eu percebi até nos meus atendimentos, as pessoas acabam ficando na vitimização. Porque muitos até aparecem aqui até falando assim, eu já até sei qual é o causador do meu problema, né? Eu já até sei que foi o marido que traiu, que foi minha mãe que me abandonou. E na verdade, cada um deu o melhor que podia ter feito com a consciência que tinha naquele momento, mas estava um a serviço da vida do outro realmente, né? Eu falo Você, assim que eu amo muito o que eu faço. você sabe que você está trazendo uma fala excepcional, né? Uma fala que está muito baseada no pensamento sistêmico e de todo o processo do que você estuda, né? A medicina chinesa e a microfisioterapia tem essa pegada também muito do corpo, né? Da memória do corpo. E eu acho que essa é a segunda ou a terceira live que a gente aborda a importância de uma boa gestação, de um bom parto, ou seja, Exato. que não existe, na realidade, não existe um manual de instrução, né? Está aqui o seu manual de instrução, de como ser mãe, de como o seu bebê vai ficar e blá, blá, blá. Não existe isso. Isso é construído e vem de acordo com aquilo que são os nossos aprendizados, as nossas crenças, aquilo que a gente está identificado, né? Mas, assim, à medida que esse embrião ele vai se desenvolvendo, ele vai materializando ainda mais dinâmicas e informações Sim. com memória celular, né? Hoje a gente fala muito dos aspectos filogênicos, ontogênicos, e também a gente está falando muito hoje da epigenética. Exato. A epigenética como um princípio essencial mesmo daquilo que faz com que a gente se assemelhe muito à história, né? Se assemelhe muito ao corpo e à memória celular, se assemelhe muito àquilo que são as impressões deixadas pelos nossos
antepassados diante daquilo que foi a própria história, né? Então, esses são movimentos que a ciência, de alguma forma, está trazendo dentro de uma linguagem, que a gente está adaptando isso de uma forma mais simples, no contato diário, e despertando essa mãe, esse pai, para a necessidade real de olhar essencialmente para as suas respectivas histórias e emoções, né? Da importância de que, se você de fato quer ser uma mãe, ou quer ser um pai, ou já é uma mãe, um pai, porque assim, eu recebo muitos pedidos de mães, principalmente, né, em relação aos seus respectivos filhos. E a gente sabe que por trás desses pedidos vem um sentimento de culpa muito grande, um sentimento de fracasso muito grande. Exato. Dos pais, de muitas vezes não ter dado ou achado que não deu o suficiente para os seus respectivos filhos, porque os filhos, na realidade, são a ponta do sistema e vão estabelecer dinâmicas que têm a ver com aquilo que eu fiz em excesso como pai e mãe, ou deixei de fazer algo, né? Então, todo esse movimento é muito, muito louco, porque às vezes a gente pergunta assim, quantos anos seu filho tem? Ela vai dizer assim, 42, 53, né? Então, nunca vai deixar de ser o filhinho, né? O filhinho da mamãe, por exemplo, né? Ou filhinha do papai, não importa. Exato. Mas esse é um princípio muito legal, porque eu sei que você faz isso na sua profissão, e instruir as pessoas, instruir os homens e mulheres que são pais, ou pais de fato, e mães de fato, que têm seus respectivos filhos, a olhar essencialmente para os sintomas que a gente carrega de informação no corpo, porque eu vejo muito a microfisioterapia e a acupuntura também muito conectada aos princípios do pensamento sistêmico através da constelação. Elas complementam-se, né? Então, trazem totais informações que vão, uau, né? Tocou, sentiu uma determinada memória naquela parte do corpo, e você pode falar uma frase sistêmica naquele momento e aquela pessoa ressignificar aquele trauma, aquele movimento que foi guardado como memória no corpo, né? Mas a minha fala de agora é justamente para poder trazer e lembrar da importância de que, como mãe, como pai, a gente tem um nível de autorresponsabilidade muito grande. Né? Porque muita gente gera filhos pelo princípio da é moda, ou porque eu tenho que ser mãe, porque todo mundo foi mãe, eu tenho que ser pai, porque todo mundo foi pai. A gente muitas vezes não se conecta com aquilo que é essencial, né? Ou seja, um filho é uma continuidade da nossa história, né? Do nosso clã. E o filho é uma possibilidade de manter aquela história viva, na realidade, né? E o quanto isso é forte, muitas vezes, se isso não está leve para a criança. Porque e até pré-concepção. Gera um dano, né? Com certeza. E a gente começa a observar, Luciano, que na verdade não é só no momento da concepção que essas informações elas já começam a ser né, registradas mesmo nas células do nosso corpo, né? Se a gente for observar pela essa questão da grade da lealdade familiar, até mesmo o nosso signo, né? Por que a gente nasce naquele período, né, que a gente vem representando ser? Porque toda a energia de 3 meses antes de acontecer a fecundação, de como a mamãe, de como o papai estaria, os conflitos que às vezes pudesse estar vivendo naquele período, é aquilo que às vezes a gente vai ter que trazer, né, para tá trabalhando e evoluindo todo esse clã, né? Então eu falo assim que delícia a gente poder ter essa autorresponsabilidade, e como é lindo a gente poder ver até mesmo um casal que até antes de acontecer esse preparo para gestar um filho, né? Porque o maior desejo que eu, como mãe, eu tenho para minha filha é que ela seja ela, né? O mais pura essência, que ela não se perca dessa essência, por mais que em muitos momentos ela vá ter que colocar, porque isso faz parte do nosso lado humano também, né, algumas proteções, mas eu só poderia fazer isso para ela se eu estivesse olhando para mim. Então, essa autorresponsabilidade de como mãe e como pai, né, os pais também têm que estar olhando muito para tudo isso também, né? Senão a gente transfere a nossa criança em cima daquela criança, né? Então, eu falo sempre, né, se a paz começa em mim, o amor começa em mim, a harmonia começa em mim, é dessa forma que eu vou ensinar minha filha a se respeitar também, né? Sou muito grata a todos esses trabalhos e, assim, a cada vez que eu atendo alguém, assim, eu fico realmente com brilho nos olhos de saber que
aquilo que também está curando ali em cada pessoa que eu atendo, faça reverberar ainda mais coisas dentro de mim para que eu possa estar olhando ainda mais para mim também. Qual que é o maior desafio como mãe que você consegue perceber na sua história, assim? Qual que é o movimento que te colocou em xeque, assim, sabe? Em relação a quando você olha para tua filha, hoje você tem uma consciência diferente de consciência de 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, né? Sim. E isso facilita bastante o teu olhar hoje para a tua filha. Mas você passou por algum momento que te colocou em xeque, assim, esse lugar de mãe, né? Dessa responsabilidade, desse movimento de ver teu corpo se transformando, os teus hormônios borbulhando, a tua barriga crescendo e aquela criança, né, se multiplicando ali dentro e formando um novo ser humano, né? E ser Sim. humano com um princípio maior de mamãe, estou chegando, mamãe, olha para mim, mamãe, cuida de mim, papai, olha para mim, papai, cuida de mim. Né? Esse desafio maior de ser mãe, né? Chegou uma fase da sua vida que você conseguiu olhar para isso? Luciano, olha, que nem assim, a minha gestação, eu tive uma gestação ótima, tive algumas questões de sentimentos, passei por alguns processos físicos, assim, mas nada com risco com a Helena. Mas foi tanta coisa acontecendo na minha vida naquele período, né, que tinha que ser daquela forma também. Hoje eu compreendo, mas eu acho que a maternidade ela tem feito sentido a cada dia mais, no dia a dia mesmo, de quando eu tenho que me colocar no lugar de grande perante ela e não permitir com que ela seja grande na minha vida. Mas para tudo isso eu tenho que ser pequena perante a minha mãe, né? Começa aí. Exato. E esses tempos atrás, até não sei se minha mãe ela tá aqui assistindo com a gente, é tão incrível na hora que a gente começa a olhar para tudo isso, que a Helena ela me traz muito aquilo que eu tô tendo que trabalhar internamente, né? E esses tempos atrás eu levei ela na escola e no começo da manhã eu falei para ela, falei, filha, a mamãe acho que vai ter que pedir para a vovó vir te buscar, porque a mamãe vai ter compromisso e tudo mais, mas eu quis me colocar como grande, sabe? Uma sensação meio que de arrogante, não vou pedir para minha mãe, eu vou dar conta, não preciso. E eu cheguei para buscar a Helena na escola, a Helena, cadê a vovó? Né? Eu falei, a vovó não pôde vir buscar você. E ela foi chorando da escola até na minha casa. Até que eu cheguei em casa, eu falei assim, gente, não é ela que tem que tá chorando porque quer a avó. Sou eu que quero a minha mãe, né? Então eu falo assim que a maternidade, ela tem me dado tanto ensinamento com relação a isso, de eu me colocar no meu lugar como filha para eu poder ser mãe da minha mãe. E naquela hora mesmo veio isso, eu chamei a Helena, falei assim, não é você que quer a vovó, a mamãe que está precisando da vovó e amanhã eu vou pedir colo para a vovó. E você pode brincar, porque eu sou sua mãe, quando você precisar de colo eu te dou. Mas na hora, é impressionante, porque assim, tá, e saiu, e foi brincar. E no dia seguinte, minha mãe acho que nem sabe disso, mas eu cheguei na casa da minha mãe, ela pegou a Helena para mim na escola, eu tinha um curso online para fazer, e eu falei, mãe, posso deitar no seu colo? Né? E foi muito forte para mim, foi questões assim de minutos muito pequenos. Mas eu chamei a minha filha, ficou até emocionada de falar. E eu falei para ela, Helena, presta atenção nisso, a mamãe não falou que eu ia pedir colo para a vovó? E naquele momento ela entendeu. E se eu contar para você tudo que reverberou naquele período, foi algo assim incrível, porque no dia seguinte meu pai me ligou falando que minha mãe estava com febre. E foi em fevereiro tudo isso agora. Daí eu fui até a casa da minha mãe e tentei fazer alguns controles de micro. E quando a gente foi ver, ela estava recapitulando o mesmo período de quando eu nasci. Né? E a Helena é de dezembro, eu sou de dezembro, e todo o período da dengue que eu vivi a maior parte das catarses mesmo foi em fevereiro. Minha mãe no sábado piorou e minha mãe teve dengue. Os mesmos processos de tudo aquilo que eu vivi, mas eu tenho certeza que aquilo foi uma cura tão grande,
que é como se eu estivesse falando, eu me coloco no meu lugar de filha e eu não preciso mais carregar aquilo que eu sei que você dá conta. Uhum. E ter essa consciência na maternidade, para mim, não vou falar para você que é todos os momentos que eu consigo fazer isso, Luciano, porque é preciso de ajuda também, né? Por isso que eu peço socorro para o Regi, para a Suzy e tudo mais. Mas hoje eu olho para minha mãe com uma grandeza mesmo e para que assim eu possa ser grande com a Helena. Eu acho que a maternidade ela tem me feito me colocar no meu lugar. Eu acho que o principal é isso. Você sabe que você trouxe... Gente linda, preste atenção no que a Thaisa falou há 2 minutos atrás. E é super importante essa dica que ela está trazendo para você, do lugar de mãe, de que o fato dela ter o conhecimento do pensamento sistêmico, das constelações, da microfisioterapia, da acupuntura, olha só que lindo isso, né? Ela pôde perceber que a filha estava chorando, ok? Exato. No lugar dela. Que quem queria colo da mãe da Thaís, ou seja, a vovó, né? Era a Thaisa, não era a filha da Thaisa. Observa que o pensamento sistêmico, gente linda, adverte o tempo inteiro. Os nossos filhos, eles espelham constantemente aquilo que são as nossas necessidades essenciais que a gente não consegue perceber ou se permitir viver, que era justamente a simplicidade de pedir colo para a mamãe, né? Aí veio a filha da Thaisa e disse: mamãe, olha, eu acho que você está precisando de colo da vovó, né? Olha que lindo isso. Olha como os nossos filhos sempre estarão, através dos seus diversos comportamentos, sintomas e doenças, mostrando para cada um de nós as nossas necessidades essenciais. Os filhos, eles mostram o tempo inteiro a importância de tomarmos os nossos pais para que estejamos disponíveis como pais para eles. Olha que lindo isso. Isso é muito lindo. E até essa questão do próprio sintoma, né, Luciano? Acho que às vezes tem pessoas que estão escutando, nossa, mas ela ficou ruim, né? Ela teve isso. Mas a nova medicina germânica, ela vem mostrando de uma forma muito consciente, né, que o nosso corpo ele nunca está contra nós. Ele apenas está buscando formas de sobreviver. Aí, às vezes, uma pessoa pode falar assim, mas pegou umas mosquito, foi lá e picou, né? Como que pode? Ela traiu aquilo. Mas a gente começa a observar, mas por quê? O que é por trás de uma dengue? Qual é o conflito que a pessoa tem que estar numa frequência vibratória para atrair o mosquito, né? E reverberar todo o processo de resolução. Então, que nem assim, todas as questões que a gente passa, como as inflamações, as febres, as dores, os rubores, gente, não é que a pessoa está vivenciando naquele momento, ela está resolvendo um conflito, né? É uma resolução. Então, é uma resolução, né? Então, é sempre importante a gente observar isso, porque eu não fiz a minha mãe entrar em nenhum tipo de sofrimento. A dona Tânia, de maneira... a dona Tânia mandou uma mensagem para você, dona Tânia. É? Tá aqui, como te amo, filha amada. Eu amo muito ela também. Isso, né? Gente, sabe, o melhor presente de todos é quando a gente se sente pequeno, quando a gente se sente filho diante dos nossos pais. Esse é o melhor presente. É impressionante como estar pequeno diante deles é a garantia da vida nos reconhecer e sermos grandes, de termos sucesso, prosperidade, bons relacionamentos. É impressionante quando a gente consegue estabelecer um movimento de compreender que relacionamento afetivo, profissional, ser mãe, ser pai, é um pacote só, gente. A gente fragmenta isso por uma questão didática, mas são pacotes só, né? É verdade. E nós somos Luciano, Thaisa, Zezinho, Joãozinho, Maria. Cada um trazemos uma história única, porque somos únicos, né? O nosso corpo, ele pode desenvolver a mesma doença que A, B, C, D, F, não importa o alfabeto inteiro, mas a mesma doença foi desencadeada por uma história diferente, por processos diferentes, né?
E o mais lindo disso tudo é ver uma mãe que tem uma atitude, ou seja, uma atitude, é um posicionamento sistêmico, porque ela começou a compreender e perceber que muito daquilo que ela, como filha, e a filha, como filha, estava estabelecendo de informação no processo da relação, né? E o quanto isso faz com que a filha dela se torne muito mais, a cada dia, independente. E essa independência, ela é saudável, sabe? Quando ela vai fazer as coisas dela sozinha, quando ela vai comer sozinha, quando ela vai fazer um exercício sozinha, né? E aí a mãe vai dizer assim, que bom que você está seguindo a tua vida, o teu fluxo, a tua história. Que bom que você pode fazer o que você está fazendo do seu jeito, né? Esse papo reto é importante que a gente tenha constantemente, primeiro com a gente, né? Eu sempre ensino para as pessoas assim, tá a fim de ter um papo reto com você mesmo? Vai para o espelho agora, e olha no espelho, veja quais são os reflexos que você percebe. O reflexo que você vê não é seu 100%. Então pode ser da sua criança ferida, pode ser da tua mãe que você está refletindo, pode ser do teu pai, pode ser de uma história. Tenha um papo reto com o espelho com você. Reflita com você, né? Gere uma reflexão, converse com você, para que você possa gerar um movimento de liberar cada vez mais essas emoções que a gente carrega. Consequentemente, né, para toda mãe que está assistindo a gente agora, que está ouvindo a gente agora, sabe, o sentimento de culpa, de frustração, de fracasso, ele é humano. Sabe por quê? Porque nós tivemos pais perfeitos, eles não foram perfeitos. Como nós vamos ser perfeitos, gente? Exato. Né? Mas isso dá uma leveza na gente, né, Luciano? À medida que você vai tendo e vai desenvolvendo esse estado de consciência de que você pode fazer diferente, sem culpa, e que você pode fazer diferente de uma forma leve, e de que você pode ser um pai e uma mãe diferente, consequentemente, os seus filhos vão sendo mais livres. Olha que lindo isso, né? Sim. Aí os pais chegam assim, de que forma que eu posso cortar isso? Não, você não vai cortar isso nunca. Só que você pode viver isso de um outro lugar. Consequentemente, você vai liberar os seus filhos de menos responsabilidades, as quais você deveria olhar, integrar, reverenciar, né? Se curar diante do seu sistema, da sua grande história, ao invés dos seus filhos, dos nossos filhos, fazerem isso por nós. Esse é um bom caminho, digamos assim. E que bom que a gente possa ser imperfeito para eles, porque também olhando para tudo isso, hoje eu só posso realmente olhar para isso e falar assim, nossa, eu só pude descobrir quem eu sou e vou continuar ainda nessa busca, né? Por conta de todas essas coisas que eu já passei, por conta de todos os conflitos que já foram registrados internamente, né? E eu falo assim, essa imperfeição, né? Eu falo, não é ser perfeita, mas que eu possa aperfeiçoar a cada dia aquilo que eu sou para minha filha e que ela, assim que tendo os conflitos que ela possa ter, que é isso que vai ser, ela vai se transformar na pessoa que ela precisa também ser, né? É exatamente isso. É impressionante porque assim, o pensamento sistêmico nos traz essa consciência do reconhecimento do nosso lugar, ou seja, da consciência do nosso lugar. Isso não tem preço, porque parte nossa sempre vai estar fragmentada de alguma forma, né? Porque à medida que esse embrião vai gerando movimento de crescimento, vai densificando e se afastando mais da fonte original que foi a concepção. E o ato anterior à concepção, consequentemente a concepção, né? E a gente vai perdendo a consciência da importância desse lugar. E cada célula multiplicada se multiplicam-se os diversos conflitos aos quais, por destino, cada um de nós vamos olhar. Então, para onde olha o nosso filho quando ele está tentando chamar a nossa atenção, né? Para onde nós, pais, não estamos olhando e para onde os nossos filhos olham por nós. Então, à medida que a gente vai tomando consciência do nosso lugar, nós vamos liberando os nossos filhos. E, consequentemente, essas relações vão fluindo de uma forma tão maravilhosa, tão linda, que a gente simplesmente não dá conta de tanta alegria, né? Porque, assim, é um sentimento de liberdade, de prazer, de rendição. Aquela história assim, ó, precisamos sair do controle.
né? E tomar a Sim. consciência de que os nossos filhos, eles têm uma individualidade, eles precisam crescer fortes nesse lugar, né? E que nós somos Sim. apenas apoiadores e que vamos liberar, dando as nossas cartas de euforias inconscientes emocionais para que eles possam seguir e constituir os seus novos sistemas com Exato. muita leveza, gente linda. A Thaís está trazendo assim dicas valiosíssimas da fala dela, no sentido da experiência dela como mãe, perceber, né, e dela como filha, e perceber a importância desse princípio de ser pequeno, por exemplo, diante dos pais, né, de ser grande Sim. diante dos seus respectivos filhos. Porque qualquer movimento contrário é porque estamos, e eles estão atrás da gente, fora do lugar deles, né? Exato. O Reginaldo está falando assim, ó, o movimento amor surgiu da expressão destas pessoas lindas aqui, Thaís e Luciano. Surgiu dentro de você, meu lindo. Exato, Você já traz esse sentimento lindo e maravilhoso, né? é A Ana verdade. Carolina está falando, ela estimulou muito amor aqui. Que, Ai, que noite de luz e aconchego. Que lindo. que lindo, Gratidão. A gratidão. Rosiane, muito show. Pura verdade. Né, sair do controle, o julgamento nos afasta do amor. É por aí, gente linda. Esse movimento é muito lindo. Sempre nós mesmos, né? Respirar nossas essências. Não existe nada melhor, sim, não existe nada melhor do que estabelecer a nossa própria essência. A Vilma, tenho aprendido muito isso. Isso aí, muito bem. Vamos lá. Gente linda, o mais lindo disso tudo é que essa história de ser mãe e pai, quando a gente está fora do nosso lugar, é um grande desafio. Né? É um grande desafio, porque a gente vai passar por poucas e boas mesmo, não tem jeito. Mas à medida que a gente vai conquistando a consciência desse lugar, a gente vai simplesmente ficando pais. Show de bola! Mães, show de bola! Né? E no sentido Exato. mesmo de show de bola, de prazer, de alegria, de disponibilidade, né? De amorosidade, de compreensão, isso não tem preço. É um campo de construção que a gente vai só no dia a dia aprendendo e ressignificando as nossas histórias, né? Thais, tá no final já da nossa Passou live. rápido. Tá vendo você? Aí, o frio já passou, não tá mais quente, Já. né? Exato. Você Muito vê bom. que esse tema, né, quando me veio, na verdade, depois eu falei assim, como a maternidade me transformou também profissionalmente, né? É? Porque é uma transformação total, né, na nossa vida mesmo, né? Como pessoa e como ser humano realmente, de querer ser um ser humano melhor, em passar isso para mais pessoas, para que os filhos dessas outras pessoas possam também ser humanos melhores, preparar esses pais também que vão ter os filhos, para já cuidando dessas feridas também, para que possa trazer um filho também dessa forma. Né? É? A doutora Eleanor Luzes, ela trabalha com a ciência do início da vida. E eu lembro que de um curso que eu fiz com ela falava muito sobre isso, esse preparo para a maternidade, né? Ela disse que quantos Jesus a gente poderia ter, quantos Budas, né? Com essa consciência da gente ter, chegar um filho, né? Trazer um filho ao mundo, né? Anunciar que esse filho vai vir, né? Então, isso é maravilhoso mesmo, quando a gente possa ter essa consciência. Eu fico muito feliz de você trazer para a gente a sua experiência. Isso é mais rico do que qualquer outra coisa, né? E integrar isso à sua prática profissional, porque a Thaisa é uma profissional de mão cheia, ela tem um nível de percepção, de intuição, de estudo, de prática muito grande. Tanto é que o consultório dela, se você for ligar agora para o consultório dela, você vai ter vaga, sei lá, daqui a 3, 4 meses. A gente tem que pagar uma propina para a secretária para poder gerar uma vaga antes para a gente, né? É impressionante o movimento dela. Mas assim, por quê? Porque ela tem um nível de percepção de facilitar processos de forma muito única e linda, por essa amorosidade, por esse respeito à história, por esse movimento de percepção de que o outro, de que o corpo do outro, tá, assim como a filha dela informou a ela a necessidade de que ela precisaria do colo da mãe, quando ela toca no corpo da gente, ela também identifica várias necessidades essenciais.
Isso por quê? Porque o corpo, ele fala o tempo inteiro. Exato. Né? Ele nunca vai mentir. Expressa Exato. o tempo inteiro. Ele O paciente até mente, né, Luciano? A pessoa até mente, mas o Deixa corpo, ele não mente. Mas aí na hora de dar uma porrada lá e traz para a verdade, para quê? Para que ele possa tomar consciência da importância de olhar para aquele sintoma, para aquele conflito, para aquela doença e resolver isso, porque biologicamente o nosso corpo tem essa característica de trazer todo sintoma e doença com o princípio de uma resolução, com o princípio de fazer com que a gente possa olhar para aquilo que é essencial. Porque para onde um sintoma, uma doença está fazendo você olhar, né? Ou você está deixando de olhar para algo que é essencial. Então, assim, a minha gratidão, mais uma vez, pela presença da Thaisa aqui hoje, pela sua presença. A Thaisa trouxe um bocado de gente para poder ficar curtindo, jogando coraçãozinho para ela. Tá? A mãe dela convidou essa amiga para estar hoje na live da filha. Tá? Então, assim, um beijo no coração de vocês que eu estou conhecendo hoje. Segue aí a página, o @Instituto Luciano Alves, para que você possa ter mais informações como essas. São lives maravilhosas que a gente está fazendo diariamente, sempre começando às 19 horas. A gente está chamando essas lives de Maratona da Transformação, porque tem transformado a vida de muitas pessoas. Eu tenho recebido muitas mensagens com pedidos, perguntas, sugestões de temas, para que a gente possa dar continuidade. As pessoas já estão começando a dizer assim, já vai acabar, já está tão cedo. A gente prometeu fazer 28 lives, já estamos na 34ª live hoje, né? E estamos seguindo esse movimento de lives aí, estou muito feliz, porque só assim eu estou colocando a minha cabeça para fluir e quando a gente faz essas lives, a gente está conectado no vídeo com cada um de vocês. Eu recebo as suas energias, você recebe as nossas energias, e assim a gente vai ressoando isso de uma forma única e dentro das nossas perspectivas verdadeiras, né? Mas assim, ó, vai pro espelho quando acabar a live e faça uma autoterapia com você, tá? Se xinga, se elogia, faça o que você tem que fazer, mas sempre, quando você estiver falando algo para alguém, toma a sua fala para você mesmo. É como se você estivesse no espelho falando para o teu filho ou para a tua mãe. Toma essa fala para você mesmo, para que você possa exercitar o seu lugar. E no seu lugar você está simplesmente seguro, lindo e maravilhoso, tá? Amanhã nós vamos ter a live de número 35. O tema é autoliderança, liderança sistêmica, né? De que forma que você pode se tornar um bom líder para você mesmo, né? De que forma, quem é que está liderando a sua vida? Quem é que está liderando as suas emoções? Quem é que você está deixando liderar? Então, amanhã a gente vai aprender, essencialmente, a olhar para esse lugar de líder da própria vida. Olha que lindo isso, né? Com a nossa querida Renata Lourdes, lá de Teresina. Gente boníssima, um coração lindo. É uma figura muito legal. Amanhã vai estar com a gente aqui, tá? Ela é uma coaching excepcional, uma trainer excepcional. Trabalha bastante naquela região, levando amor para as empresas, para os profissionais, para as pessoas, tá? Um beijo, gente linda, no seu coração, pela sua participação, gratidão. Beijo. Gratidão a todos aqueles que vieram antes da gente, que vieram antes de mim, aqueles que estão facilitando aquilo que estão facilitando o processo de eu estar em casa, por exemplo, né? Olhando essencialmente para todos os profissionais de saúde, para segurança, limpeza, todas as pessoas que estão nas fábricas, supermercados, motoristas de ônibus, de Uber, todos aqueles que estão a serviço nesse momento para que a gente possa estar mais seguros, né? Vamos manter as nossas consciências claras, leves, orgânicas, vamos fazer as nossas orações, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, para que a gente possa ter o melhor e, consequentemente, dar o melhor da gente naquilo que a gente faz, tá? Eu sei que profissionais como a Thaisa, como o Regi, como a Suzy, como o Robson, que eu vou convidar o Robson, se você estiver assistindo, você vai fazer uma live comigo também. Se você não sabe, você vai ficar sabendo agora, tá? É que nem a Thaisa, vai ficar cheio de dedinho, toda comedinho para poder fazer a live.
Mas você vai fazer uma live comigo para poder falar sobre acupuntura e constelação, vai ser super legal também. E poder gerar mais informações para as pessoas, tá? Eu quero agradecer sempre a vocês, a seus sistemas, a seus pais, a sua história. Gratidão. Muitos de vocês eu conheço, outros não conheço, mas a minha gratidão por nos receber com tanto amor e respeito, por nos ensinar, porque você do outro lado aí está emanando energias tão lindas, escrevendo frases tão sábias, que a gente acaba, de alguma forma, aprendendo muito, tá? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus, um maravilhoso final de semana. Amanhã tem live, domingo tem live, então tem live todo dia. É muito liveiro hoje, tá? Então, assim, um beijo sagrado, Thaisa, um beijo. Gratidão. Coração, fica com Deus. Beijo. Um beijo para todos vocês e até amanhã às 19 horas aqui na Maratona da Transformação. Lembrando, se você quer assistir essa live de hoje e as lives anteriores, vai lá no canal do Instituto Luciano Alves lá no YouTube e segue a gente lá, tá? E segue a gente também aqui no Instagram para que você possa receber as diversas atividades, meditações e trabalhos e lives que nós fazemos o tempo inteiro. Tem uma live que fez sucesso pra caramba ontem, que eu estava comendo brigadeiro. Não sei se você viu a live de ontem, né? Eu estava comendo, falando de compulsão alimentar, ansiedade, e eu acordei ansioso. Eu falei, eu quero comer brigadeiro hoje. Aí comecei a comer brigadeiro na live e a galera adorou, porque a fala foi muito legal. Trouxe essas informações sistêmicas, além dos aspectos biológicos da compulsão alimentar e da ansiedade, dos aspectos sistêmicos, para que a gente pudesse trazer mais luz nesse mundo de escuridão que a gente vive, que é o nosso inconsciente, né? Então, assim, é por aí. As nossas lives têm essa intenção de trazer para vocês respostas que você já sabe, na realidade, mas que não se lembrava disso, tá? Exato. Beijo. Grande Beijo. gratidão, Tchau, Thaisa. gente. Até breve, se Deus quiser. Até. Gratidão. Tchau. Tchau, tchau.